Olá pessoal, tudo bem? Bem, dando início ao nosso ano letivo, né? Nossa primeira temática vai ser globalização e mundialização. Bem, globalização. O que é globalização? Esse aí é um termo, né, que dificilmente você vai folhear algum livro de geografia ou vai pesquisar sobre indústrias e tal que não vai ouvir esse termo chamado globalização. A globalização, de forma resumida, é o processo de integração da economia e da cultura mundial, né? A globalização tornou-se possível com os avanços técnicos científicos informacional, iniciado em 1970. Entre esses avanços aí, né, um dos principais que podem ser listados, que é a globalização, seria os meios de transporte, né, e os meios de comunicação. Como funciona? Esse processo é consequência principalmente da expansão de sistemas de comunicação por satélites, né, da telefonia, da presença da informática na maior parte dos setores de produção e de serviços através da internet. A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema mundo de todos os lugares e todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. Globalização e mundialização. A globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980, década de 80, vamos dizer assim, para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço dos sistemas de transporte e de comunicação, como eu falei anteriormente. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização, ou seja, globalização e mundialização é a mesma coisa, né? Como o título propõe ali, globalização igual a mundialização. A expansão colonial marítima. É preciso lembrar, porém, que apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é antiga. A maioria dos cientistas sociais marca o seu início no final do século XV e no início do século XVI, quando os europeus iniciaram o processo de expansão colonial marítima, né? Onde tinham as grandes navegações em busca de novas terras. Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo através dos meios tecnológicos. Aldeia global. Esse é um termo também, né, que é muito utilizado dentro quando se fala em globalização, mundialização, usa também esse termo de aldeia global. Muitos autores utilizam o termo de aldeia global para se referir à globalização, pois ela não se limita aos planos políticos e econômicos, ocorrendo também no âmbito da cultura. Observa-se uma grande troca de costumes, hábitos e mercadorias culturais. Os animes japoneses, né, os desenhos animados japoneses, os filmes de Hollywood, por exemplo, são assistidos em todo o mundo. Através do quê? Dos meios tecnológicos e da expansão aí, né? Assim, muito se fala sobre uma padronização cultural, né? No entanto, há quem conteste essa tese, dizendo que o regionalismo também se amplia, promovendo o aumento da heterogeneidade, né, cultural, ou seja, diversidade cultural. Outros chegam a afirmar que o que ocorre na verdade é uma homogeneização cultural, em que os costumes dominantes se impõem sobre os demais. Aqui uma charge, né, da Mafalda, né, onde, de certa forma, seria um das temáticas da globalização, né, onde ela, através da TV, né, a influência do marketing, da TV, da informação, né, onde ela liga a TV
e vê, né? E vê as palavras. Use, compre, beba, come, prove. Ei, o que eles estão pensando que nós somos? Aí ela para novamente, faz uma reflexão. E o que nós somos? Né? Ela liga a TV novamente e fala: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Ou seja, através dos meios culturais ali, é impossível falar que uma cultura é 100% originária daquele local, né? Geralmente ela acaba sofrendo influência de outras culturas, né? Qual é o exemplo do Brasil, né? O Brasil foi um país que tinha assim uma cultura antes da chegada dos europeus, porém, com a chegada dos europeus, eles implantaram totalmente a sua cultura aqui. E hoje vivemos uma parte de cultura europeia, com hábitos estadunidenses, né? Os norte-americanos. Tanto é que na sociedade hoje utiliza-se muito o inglês, né? Como uma segunda língua aqui no Brasil, né? Os nomes de lojas, né? No cotidiano fala-se muito em inglês. Né? Isso é o que? É uma cultura que vem chegando até a nossa aqui, né? A velocidade da informação. Esse aqui é uma temática também interessante relacionado à globalização, né? Para se ter uma ideia, os avanços tecnológicos e o aumento da velocidade nas trocas de informações, podemos comparar as notícias das mortes de duas personalidades mundialmente conhecidas. Em 1865, quando Abraham Lincoln faleceu, a notícia chegou à Europa 13 dias depois, para a gente ter uma noção, né? Como os meios tecnológicos, as formas de comunicação eram arcaicos, né? Assim, lentos. 13 dias após o falecimento de Abraham Lincoln, chegou na Europa que ele havia a notícia que ele havia falecido. Já em 2009, fazendo um comparativo de tempo, né, a morte de Michael Jackson estava sendo divulgada em tempo real para o mundo todo, né? Ou seja, mostrando como os meios tecnológicos, né, acabaram mudando os hábitos e, de certa forma, favorecendo a informação. E com isso, cria-se uma ideia que as distâncias diminuíram, né? Essa é a ideia, né? Onde se tem informação o tempo todo. Eu posso muito bem acessar um site, né, por meio do computador aqui e pegar um site de notícias ao vivo lá do Japão, por exemplo, e eu estar assistindo uma TV ao vivo, né, do outro lado do mundo, através do quê? Dos avanços tecnológicos, né, e a velocidade da informação, para fazer um comparativo sobre a evolução dos meios de comunicação. Compreensão e espaço de tempo. O geógrafo e economista David Harvey, em sua obra A Condição Pós-Moderna, utiliza-se do conceito específico para se referir ao aumento da velocidade nas trocas comerciais e de informações, a compressão espaço-tempo. Isso porque os avanços dos meios de transporte às grandes distâncias deixaram ou estão deixando de ser um obstáculo. Hoje, por exemplo, pessoal, antes eram aquelas grandes embarcações que levavam dias, até meses, né, dependendo do local de destino, para chegar com uma quantidade limitada de carga. Hoje nós temos navios mais rápidos, que são navios cargueiros de grande potencial de carga e de velocidade. Podemos listar também os trens, né? O transporte terrestre de excelência, né? Raramente ouve-se falar em acidentes de trens, né? E consegue transportar uma quantidade muito grande de carga num curto espaço de tempo, né? E temos os aviões, né? Temos aviões aí assim que questões de horas, né? Consegue-se transportar uma grande quantidade de carga e cruzar praticamente metade do planeta, né, em questão de horas. Ao mesmo tempo, os avanços dos meios de comunicação também encurtaram o tempo, como por exemplo o citado acima, né?
O que se levava vários dias ou semanas para ser noticiado, hoje é conhecido pelo mundo todo em pouquíssimos segundos. O exemplo seria da morte de Abraham Lincoln, que levou os 13 dias para chegar à Europa, a morte dele, e a do Michael Jackson foi acompanhada ao vivo, né? Críticas à globalização. Tem muitos autores, né, principalmente geógrafos, economistas, né, que conseguem enxergar ali assim o lado perverso da globalização, né? O processo de globalização em seus moldes atuais vem sendo duramente criticado por alguns intelectuais e grupos sociais organizados. A principal afirmação é de que esse processo ocorre de uma forma que beneficia apenas as elites econômicas e os países dominantes, é claro, em detrimento da população pobre e regiões de todo o mundo. O ponto central das críticas é que os avanços tecnológicos das comunicações sempre alcançam primeiramente aqueles que possuem um poder aquisitivo superior. É claro que esses países aí que são elites econômicas também se investe muito em tecnologias, né? As tecnologias, não que elas chegam neles primeiramente, mas eles também criam tecnologias, vendem tecnologias a outros países, né? Aí com isso, os países que de certa forma não conseguem investir em tecnologias vão ficando, né? Ou seja, vão saindo dessa aldeia global, passa a ser uma comunidade à parte, vamos dizer assim. Aí por isso, muitos autores não gostam e criticam esse termo globalização, porque a globalização seria o quê? O globo interligado, né? Ou seja, onde todo o planeta estaria ligado culturalmente pelos meios de comunicação, mas é muito comum você encontrar locais onde os meios de comunicação, os meios de transporte ainda não chegaram de forma efetivamente. Concentração de renda. Outro fator é que com as expansões das inúmeras multinacionais em todo o mundo, amplia-se a concentração de renda, de modo que o número de pessoas contempladas pelos benefícios da mundialização diminui constantemente. Um exemplo a ser citado é o fato de as 3 pessoas mais ricas do mundo somarem mais riquezas do que os 48 países mais pobres do mundo. Imagina, pessoal, as 3 pessoas mais ricas do mundo conseguem ser mais ricas que 48 países, dos mais pobres, é claro, né? Isso é um apontamento onde que a globalização, sim, tem uma fase perversa, onde, de certa forma, beneficia apenas uma parcela da sociedade. O modelo europeu. Além disso, segundo os críticos da globalização, o processo de integração mundial foi construído tendo como base um modelo europeu de cultura e civilização também. Assim, toda forma de conhecimento e comportamento teria sido estabelecido com base nos padrões eurocêntricos da moralidade, ou seja, os padrões eurocêntricos, ou seja, a Europa no centro do mundo, né? Suprimindo povos e culturas tradicionais de outros países, considerados inferiores pela ideologia dominante. O geógrafo Milton Santos, em sua renomada obra Por uma Outra Globalização, divide esse fenômeno em 3 abordagens. A globalização como fábula, ou seja, de forma como nos é contada, a forma que a gente ouve da globalização, né? Como os benefícios dela, né? A facilidade, né? O quanto melhorou o mundo pós-globalização, né? Temos a globalização como perversidade, da forma como ela realmente é, e a globalização como possibilidade, quando propõe a ideia de uma outra globalização mais justa e igualitária.
Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, né, um pouco sobre globalização, né, e lembrando que globalização, mundialização e aldeia global seriam a mesma coisa, porém são termos distintos usados por autores de acordo com o seu ponto de vista. Um abraço a todos, até a próxima.